Olá! Está no ar mais uma edição do Sala de Aula na TV. E nessa temporada você acompanha discussões sobre paisagismo e descobre as origens e histórias de plantas que são muito marcantes na paisagem de algumas regiões do país. As reflexões fizeram parte da disciplina Repertório Vegetal e Paisagístico na Construção do Território Paulista, ministrada pela professora Marta Enoquibara, em 2018 e 2020, na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAAC, no campus de Bauru. E neste episódio, vamos saber mais sobre o pinheiro do Paraná, uma árvore característica do sul do país, mas muito conhecida entre nós pelo consumo de sua semente, o pinhão. Participam da edição Antônio Carlos Pereira e Thalita Angélico. Bom programa! Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Circulação das Plantas nos Jardins. Olá, Antônio, obrigada pela presença. Olá, Marta, eu que agradeço. Olá, Thalita, obrigada pela presença. Olá, professora. Olá, Antônio. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre os resultados da disciplina Repertório Vegetal e Paisagístico na Construção do Território Paulista, que teve como temática de trabalho a circulação das plantas nos jardins. O que foi esse trabalho? A partir do conteúdo teórico ministrado nas aulas, os alunos tinham que escolher uma planta e investigar sua origem, como ela chegou até o Brasil e como ela foi aparecer nas nossas praças, jardins e na arborização urbana, e também explorando alguns aspectos culturais. Os resultados dos trabalhos trazem uma pluralidade de olhares enriquecidos pelas diferentes áreas de formação dos alunos que participaram da disciplina. No caso aqui, Thalita e Antônio cursaram a disciplina em 2020. Então, nós temos profissionais da área de arquitetura e urbanismo, caso do Antônio, mas também alunos formados em ecologia, engenharia agronômica e florestal, caso da Thalita. E a espécie que nós vamos debater hoje é o pinheiro do Paraná. É aquela árvore bem alta, com algumas ramificações encurvadas para cima. Não é isso, Antônio? Sim, Marta, é essa mesmo. Então, para começar, vamos colocar uma imagem para o pessoal saber de qual árvore que a gente está falando? Perfeito. Então, como a gente consegue ver nessa imagem, o pinheiro do Paraná é essa árvore bem grandiosa, com esse tronco retilíneo, essas ramificações lá no topo, e ela pode crescer até 50 metros de altura na sua fase adulta. Então, por isso que ela chama bastante a atenção. Eu, particularmente, prefiro chamar o pinheiro do Paraná de araucária. Eu também. Esse é o nome científico dela, então vocês estão certas mesmo em chamar ela de araucária. Mas, na verdade, em 1819, um naturalista europeu chamado Antônio Bertolini, ele estava aqui no Brasil, e a partir de uma coleta de um exemplar de pinheiro do Paraná existente aqui, ele descreveu ela cientificamente pela primeira vez, como Coumbeia angustifolia. Depois, passado 3 anos, em 1822, essa nomenclatura ela foi alterada para a araucária brasiliana, por Attilio Ricci, que era um médico botânico francês. E depois, só em 1898, finalmente ela foi reclassificada pelo alemão Otto Kunze como Araucária angustifolia, que é a denominação atual hoje. Mas, aqui no Brasil, ela é popularmente conhecida como pinheiro do Paraná, por ser uma espécie muito característica da região. Aproveitando que temos uma engenheira florestal entre nós, Thalita? Você poderia esclarecer rapidamente por que uma planta vai tendo alteração do seu nome científico ao longo do tempo, como foi o que o Antônio explicou, essas alterações da nomenclatura da planta? É muito comum os botânicos que estudam uma determinada espécie vegetal observarem algumas características mais específicas de flor e fruto, por exemplo, que são características mais complexas, que se assemelham às características de outra espécie. Então, esses botânicos veem necessidade de reclassificar essa planta, e é por isso que ocorre esse tipo de mudança no nome científico ao longo do tempo. Bom, se até os nomes científicos variam, imaginem os nomes populares, né?
Aqui no Brasil, o Antônio já chamou, por exemplo, de pinheiro do Paraná. Eu e a Thalita já conhecemos mais como araucária. E fora isso, também tem outros nomes que ela é conhecida, como pinheiro brasileiro e pinheiro nacional. Em outras línguas também vai recebendo outros nomes. Em Tupi-Guarani, por exemplo, eu lembro que o Antônio chamou bastante atenção no trabalho, ela é denominada curi, que significa justamente pinheiro. E é interessante que isto explica o nome da cidade de Curitiba. Então, Curi, de Pinheiro, Tiba. Então, essa junção ficou como Terra dos Pinheirais. E, inclusive, do lado de Curitiba tem uma cidade com o nome de Araucária, que faz parte da região metropolitana de Curitiba. Dá para imaginar por quê, né? Sim, sim. Mas ela também ocorre em outros países. No norte da Argentina, por exemplo, é chamado de Pinus de las Misiones, e na língua inglesa ela é conhecida como Brazilian Pine, Paraná Pine e Candelabra Tree, por causa desse formato muito parecido com candelabro mesmo. E eu que achava que o pinheiro do Paraná fosse só nosso, exclusivamente brasileiro. Sim, muita gente acha isso, na verdade. Mas o pinheiro do Paraná é uma árvore pré-histórica. Então, a espécie Araucaria angustifolia se originou no início do período Jurássico, há cerca de 200 milhões de anos. Mas a família Araucariaceae, atualmente, ela está distribuída no hemisfério sul, nas regiões de Nova Caledônia, Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia e aqui na América do Sul. Olha que bacana essa distribuição de como essa família está atualmente. Acho que esse mapa que você sugeriu, ele ilustra bem mesmo essa distribuição das espécies que compõem a família Araucariaceae e de uma forma mais concentrada aqui para nós, né, na América do Sul. É bem interessante. Outra coisa que muita gente não sabe é que o pinhão, aquele que a gente come na festa junina, é justamente a semente da pinha, fruto do pinheiro do Paraná. Então, vejam as fotos do pinhão que eu tirei no supermercado e mandei para o Antônio, para o trabalho dele, né? E também da pinha aberta. Sim, muita gente não sabe mesmo, Marta, que o pinhão é a semente do pinheiro do Paraná e ele é muito comum nesse período de junho e julho. E por isso que o pessoal sempre faz esses pratos deliciosos de festa junina. Mas vocês sabiam que dá super trabalho para colher esses pinhões? Eu nunca imaginei como é que eles fazem para colher as pinhas, os pinhões. Então, na verdade, muita gente acha que cai no chão, e até cai. Só que as fresquinhas que a gente compra no mercado, que a gente faz esses pratos típicos, elas precisam ser retiradas lá de cima. Então, sempre tem uma pessoa muito corajosa que sobe com alguns equipamentos de segurança, e aí com uma vara eles cutucam até que elas caem ao chão. Olha essa imagem, que legal. Nossa, interessante, né? Não, eles escalam mesmo, e mesmo com todo esse equipamento de segurança, é super perigoso, né? Porque imaginando que chega até 50 metros de altura. Então, aproveitando que você está falando de altura, tem uma imagem que retrata bem seu crescimento. Porque o Pinheiro do Paraná, na verdade, como a gente pode ver na descrição dessa imagem que eu coloquei aqui, ele cresce cerca de 1 metro por ano, até chegar nos 20, e depois, no seu pico de crescimento, ele cresce até 2 metros por ano. E também a copa, ela vai mudando com o passar dos anos. Sim, é muito bem lembrado. Ela muda o formato da copa e quem olha ela nos primeiros anos, imagina que esse pinheirinho, ninguém vai imaginar, né, que esse pinheirinho vai se tornar aquela árvore enorme. E nos primeiros anos parece até aquele pinheiro de Natal que todo mundo está acostumado a ver, né? Parece mesmo. O pinheiro do Paraná é uma espécie bastante longeva, pode viver até mais de 100 anos, imaginem. Segundo as informações da Embrapa Florestas, uma árvore adulta de pinheiro do Paraná produz estruturas reprodutivas masculinas ou femininas, raramente as duas na mesma planta. As sementes, que são os pinhões, se formam na pinha, que dá então na planta do sexo feminino. E normalmente o pinheiro do Paraná começa a produzir pinhas e pinhões a partir dos 12, 15 anos de idade.
E por falar em sementes, os roedores são os bichinhos da floresta que disseminam essa espécie quando se alimentam dela, né, Antônio? Sim, sim, os roedores são um dos principais agentes, em especial a cutia. Mas também tem a gralha azul, que é um forte agente da dispersão dos pinhões. Tem até uma imagem com eles com pinhão na boca. Olha que engraçado. Engraçado, né? A gralha com pinhão na boca. Eu sabia da dispersão por roedores, mas da gralha azul eu não sabia que ela também ajudava a dispersar a semente do pinheiro do Paraná. No trabalho do Antônio também ele reforça que há relato que os índios também tinham o costume de comer o pinhão. E como eram nômades, eles ajudaram a disseminar a espécie pelo Brasil. Mas eu lembro também que, pelo trabalho do Antônio, ele ressaltou que antigamente 40% do território de Santa Catarina e 31% do Paraná eram ocupados por floresta de araucária. A floresta de araucária é uma fisionomia da Mata Atlântica que ocorre naturalmente nesses dois estados. Então, para simplificar, araucária ou pinheiro do Paraná é da Mata Atlântica. Correto, Thalita? Sim, exatamente. Mas por causa do desmatamento, hoje esse percentual está muito reduzido. A exploração dessa madeira também contribuiu com essa queda, porque como os troncos eles são muito retos e compridos, eles eram muito úteis para a construção das casas naquela época. Então, tem até uma imagem que eu vou deixar aqui, que em meados do século XIX, em Caxias do Sul, dá para ver que a casa foi feita de araucária, tem algumas toras cortadas ao chão e também o fundo é feito de araucárias, né? Infelizmente, né, saber dessa diminuição toda, né? Mas não é só no estado do Paraná que eu vi pinheiros do Paraná. Eu já vi araucária também aqui no estado de São Paulo, em algumas cidades bem conhecidas, como, por exemplo, Campos do Jordão e até mesmo São Paulo, capital. Lembrando que o tema de hoje é Pinheiro do Paraná, em São Paulo? É justamente isso que soa estranho, né? Sim, tem pinheiro do Paraná em São Paulo e no Rio de Janeiro também, inclusive. E no século XIX, a Avenida Paulista, por exemplo, ela tinha vários pinheiros do Paraná lá. Tem até uma imagem, uma fotografia, na verdade, que o botânico Alfred Usteri colocou no seu livro. Olha essa imagem. Não dá para acreditar, né? Sim, não dá para acreditar, né? E na verdade também existem outros lugares. Por exemplo, o bairro de Pinheiros, que recebeu o nome devido a ter muito pinheiro do Paraná lá. Outro local, né, que a araucária, ou Pinheiro do Paraná, se fez presente foi no Jardim da Luz, muito bem representado em postais de época, né, que dá para a gente ver aqui também. Nossa, que lindo, né? Eu acho que os pinheiros do Paraná são estes que aparecem no canto superior direito, né? Que se destaca ao fundo, com a copa, naquele formato de candelabro que a professora falou, né? Sim, são essas mesmo. Bom, eu acho muito bonito esse cartão, mas também ele aparece em outras pinturas, né, de alguns pintores naturalistas que fizeram, entre eles Jean-Baptiste Debré, que foi um pintor e desenhista francês que veio juntamente com outros pintores na famosa Missão Artística Francesa em 1816. Ele documentou vários aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no século XIX. E o Pinheiro do Paraná foi uma das pinturas que ele fez quando percorreu o território paranaense. Olha aí a aquarela para vocês terem uma ideia. Nossa, muito bonita essa aquarela. E outro pintor viajante, também naturalista, que veio para o Brasil um ano após Debré, foi o Thomas Ender, né? Que foi aquele pintor austríaco que acompanhou a expedição científica de von Martz. E ele também retratou um desenho do Pinheiro do Paraná. Vou colocar aqui também o desenho. E por falar em Fomartius, o Flora Brasiliensis é um dos registros que são mais abrangentes com a nossa flora brasileira, né? O primeiro volume dessa obra foi publicado pelo Fomartius em 1840 e a descrição botânica do Pinheiro do Paraná faz parte do quarto volume da obra, publicado em 1863. Sim, a gente pode até colocar essa pintura
E também a Thalita, que é mais familiarizada, pode até explicar como que a gente faz para acessar isso no Flora Brasiliensis, né? Essa imagem das araucárias que compõem, né, a obra Flora Brasiliensis, ela é realmente belíssima. E o Flora Brasiliensis hoje está disponível para toda pessoa interessada acessar, porque ele é um herbário virtual. É resultado de uma parceria entre o CRIA, que é o Centro de Referência em Informações Ambientais, a Unicamp e o Jardim Botânico de Missouri, que se juntaram para digitalizar essas imagens e disponibilizar elas na internet em alta resolução. Então, a gente vai colocar aqui para vocês uma imagem de um passo a passo para buscar, por exemplo, as informações do Pinheiro do Paraná no Flora Brasiliensis. E aí, então, quando vocês buscam pelo Flora Brasiliensis na internet, vocês vão selecionar a opção A Obra, porque tem duas, né? O projeto e a obra. Então, vocês vão entrar pela obra, e aí uma nova página se abre. No campo de busca, você precisa digitar o nome da planta pela qual ela era reconhecida naquela época, né? No século XIX. Então, a gente não pode buscar o Pinheiro do Paraná como, por exemplo, usando Araucária angustifolia. A gente tem que buscar por Araucária brasiliana, né, Antônio? Que era o nome pelo qual ela era reconhecida naquela época. E aí uma nova página se abre, né, quando você clica em consultar, e aí você, clicando nesse ícone que parece a letra I, você vê, então, a descrição botânica, né, que compunha a obra, e também essa imagem belíssima, que é a prancha, que contém essa pintura, né, da araucária, feito pelo Rugendas, em 1855. Com tanta pintura, né, deu para ver que o Pinheiro do Paraná chamou bastante a atenção dos europeus. Mas para finalizar, para a gente não se estender muito falando também dos registros históricos do Pinheiro do Paraná, tem uma notícia boa depois de falar do desmatamento, né? Em 2017, eles fizeram um mutirão para plantar várias araucárias no Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, para tentar resgatar essa questão que deu o nome ao bairro, né, de Pinheiros, e fizeram até um cartaz para convidar a população a plantar pinheiros do Paraná lá. Olha esse cartaz. Tem até escrito, as araucárias estão voltando, né? E como eu sou curioso, eu passei lá em setembro de 2021 para ver como elas estavam. E olha como elas estão. Nossa, parece pinheirinho de Natal mesmo. Muito Parece... legal, pessoal. Agora vocês entenderam o porquê do título desse episódio. Pinheiros do Paraná em São Paulo? Sim, em São Paulo. Eu queria agradecer a presença de vocês, não só na colaboração na disciplina, mas também aqui nesse programa. Obrigada, Thalita, pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada, Antônio, pela presença. Eu que agradeço, Marta. O prazer foi todo meu. Obrigada, pessoal.